Nessa aula, nós vamos discutir um exemplo para o algoritmo Author Approximation. Né? É o exemplo que a gente discutiu sobre a geometria do problema de programação não linear inteira mista, em que a gente tem duas variáveis de decisão, uma variável contínua que está sendo representado aqui pela variável x, que deve satisfazer esse conjunto de restrições aqui, xn02, e a variável inteira y, que também deve satisfazer essa caixa. Então, o nosso conjunto poliedral, nesse caso, né, o nosso x poliedral, quem é? Usando a notação que a gente usou, é o xy pertencente a R2, tal que a parcela x está entre 0 e 2 e a parcela y está entre 1 e 3. Muito bem. Então, a gente tem duas restrições aqui realmente não lineares, né, que é C1 de x e C2 de x, mais uma restrição afim. Tá certo? Então, esse é o problema que a gente precisa resolver. Nós vamos partir com uma solução arbitrariamente escolhida, em que a componente inteira dessa solução é o vetor y, é o escalar, né, uma variável só, y0 igual a 3. Então, o que nós vamos fazer para resolver, para aplicar o Author Approximation? Nós vamos substituir y igual a 3, né, nesse modelo, que vai resultar na seguinte função objetiva, né, 15 menos 2ln x mais 1 e exponencial, né, essa função aqui, C1 de x, né, C1 de xy. Então, para y igual a 3, né, para y igual a 3, é exponencial de x sobre 2 menos meio raiz quadrada de 2 menos 1 menor ou igual a 0. Menos 2 ln de x mais 1 menos 3 mais 2,5 menos 0,5 menor ou igual a 0. E x mais 3 menos 1 menor ou igual a 0. Né? Então, olhando para a geometria do problema, o que a gente tem? A gente tem x entre 0 e 2. X entre 0 e 2 tem que estar nessa faixa. O y pode ser 1, 2 ou 3. Né? Na verdade, nós temos essa restrição agora, esta restrição e essa restrição, agora elas são particularizadas para o caso em que y é igual a 3. Então, agora a gente está olhando, né, para apenas essa porção do domínio. Naquele problema de programação não linear, a gente está olhando agora para essa porção do domínio só. Né? Quando a gente vier formular o problema de programação não linear para esse ponto de partida y0 igual a 3, esse domínio original agora se resume a essa região, satisfazendo os vínculos para y igual a 3. Né? Então, quem que é a solução desse problema de programação não linear? Né? Que eu escrevi aqui, detalhei aqui, e ele está reescrito aqui. Então, nós temos a função objetivo aqui envolvendo apenas a variável x, tudo mais envolvendo y foi substituído por constante, exceto aqui que eu coloquei o menos meio, né? Mas ainda mantive erradamente o y aqui, ó, né? A menos 2,5, menos 3, menos meio. Então, esse cara aqui não existe. E a solução ótima desse problema, né? E a restrição linear, perdão, substituindo y menos 4, x menos 1 menor ou igual a 0. Então, o que é a solução ótima desse problema aqui? Bom, esse problema é um problema viável. E o ótimo foi atingido para qual valor? Bom, obviamente, né, está implícito aqui que é y igual a 3. E a componente x que alcançou esse valor foi x igual a 1. Para esse par, y igual a 3, x igual a 1, o y igual a 3 implícito, ele nos forneceu uma cota primal de 13,6137. Então,
agora a gente já sabe, né, que se eu representar aqui o valor de uma solução viável, né, agora a solução ótima ela está abaixo dessa quantidade aqui, ó, 13,6137, que veio de um problema de programação não linear viável, fixando y0 igual a 3. O que nós vamos fazer então? Vamos atualizar o conjunto de pontos utilizados na aproximação poliedral para contemplar agora esse ponto x igual a 1, y igual a 3. E vamos usar esse ponto para criar uma aproximação poliedral, que é o primeiro problema de programação linear inteira que a gente vai efetivamente resolver para obter um limite inferior e, eventualmente, após algumas iterações, após algumas iterações, garantidamente resolver o problema de programação não linear inteira mista. Então, quem é essa solução do problema de programação não linear que a gente resolveu para o ponto y igual a 3? É exatamente esse ponto aqui, ó. Né? Esse ponto aqui. Por que esse ponto foi obtido? Qual foi o racional para obter esse ponto? A gente tinha no nosso problema de programação, a gente partiu, né, a gente arbitrou essa solução y0 igual a 3, e o problema de programação não linear que a gente obteve, né, que a gente resolveu, perdão, foi, a menos disso aqui que está errado, né, foi esse aqui, ó. Então, esse é exatamente o ponto mínimo dessa função objetivo para esse conjunto y igual a 3. Então, o que eu vou utilizar agora? Eu vou utilizar esse ponto para gerar cortes de outer approximation, tanto para envolvendo eta como a função objetivo, como envolvendo as funções, as aproximações lineares, né, para as funções. Então, o ponto que eu uso para gerar cortes é a solução que veio desse problema viável NLP de 3, que é esse ponto 1, 3. Esse que é o ponto que eu vou utilizar. Né? Se eu considerar o algoritmo, a formulação do meu primeiro MIP que eu vou resolver, o que ele vai ter como restrições? Né? Ele vai ter a restrição que diz que o x está entre 0 e 2, o y, né? Se eu pegar a versão contínua dele, né? Está entre 1 e 3, então entre 0 e 2 está aqui, o y entre 1 e 3 está aqui e aqui, então essa caixa que a gente está considerando está aqui, ó. E obviamente, né, a aproximação poliedral dessa restrição aqui, ó, que é linear, é a própria restrição, né? Quando a gente gerar qualquer aproximação dela, ela vai estar sempre aí, né? Não tem sentido falar em aproximação poliedral dela, ela vai ser mantida de forma exata no nosso problema. Então, o que a gente vai fazer agora? Então, a nossa aproximação vai ter essa restrição, né? Estas restrições de caixa aqui que garantem essas quantidades, né? Estou falando da relaxação contínua do nosso MIP. Então, está aqui, mais os cortes que nós vamos gerar agora, né, de outer approximation para esse ponto aqui. Tá? Quem são esses cortes? Bom, vamos calcular os gradientes da função objetivo e o gradiente das restrições. Né? Então, a função objetivo... essa aqui é a função objetivo já determinada. O gradiente dessa função objetivo em relação a x, né, derivada dessa função f em relação a x, o que é? Menos 2 sobre x mais 1. E o gradiente dessa função em relação a y é 5. Né? Então, o gradiente de f é esse vetor aqui, menos 2, x mais 1 com 5 na segunda componente. Para C1,
eu tenho que a derivada é x sobre 2 exponencial de x sobre 2 menos nada, né? Constante, o resto tudo é constante. E a derivada parcial de C1 em relação a y, né, é menos meio vezes y menos meio menos y a meio mais meio, né, meio menos 1, então fica y a menos meio, né, derivada disso aqui, y a meio menos 1, y a menos meio. Então, essa segunda função aqui, né, o vetor gradiente dela, o vetor gradiente da segunda função, da primeira restrição agora, gradiente de C1, xy, o que é? Esse vetor aqui, ó, x sobre 2 exponencial de x sobre 2, mais, na segunda entrada, menos 1/4 inverso de raiz de y. Ótimo. E a segunda função que a gente precisa para poder gerar os cortes, que é essa função aqui. Quem que é o gradiente dela? O gradiente de C2 em relação a x é menos 2 x mais 1 em relação a x, e gradiente de C2 em relação a y é menos 1. Então, gradiente de C2 é menos 2 sobre x mais 1 e entrada constante menos 1. Para C3, que é uma função afim, a gente tem esse gradiente constante, né, que é mais 1, mais 1, mais 1. Pronto. Com esses elementos, então, que estão explícitos aqui, né? 2x mais 1, não. Aqui é menos 2 vezes x mais 1. Então, menos 2 vezes x mais 1. Esse cara aqui está com o sinal trocado. Ó. Menos 2 sobre x mais 1. Vou corrigir isso no slide. Né? Então, com isso, a gente escreve a aproximação poliedral. Vamos escrever a primeira aproximação poliedral, porque essa primeira restrição aqui em eta. Qual que é a restrição? Eta é maior ou igual a f de x 1 mais gradiente de f em x1 v transposto x menos x1. Então, quem que é essa função objetivo em x1? Quem ela é? A nossa função objetivo. 5y menos 2ln de x mais 1. 5 vezes 3 menos 2ln de 1 mais 1, 2. Então, essa parcela constante aqui no corte. Tá? E quem que é esse termo? Esse termo, então, a gente calculou aqui, ó, menos 2 sobre x mais 1 com 5, né, vezes x menos a parcela contínua é 1 e y menos a parcela inteira, que é 3. Então, isso aqui mais isso daqui, né? Então, dá 15 menos 2ln de 2 menos 2 vezes x. Bom, isso aqui tem que ser avaliado, perdão, isso aqui é avaliado, né? Esse vetor aqui, isso tudo aqui, é avaliado no ponto também x igual a 1 e y igual a 3. Então, para essa escolha particular, esse vetor aqui vai dar menos 2 dividido por 1 mais 1, 2, então é menos 1, né? Então, isso aqui é menos 1, 5. Então, menos 1, 5 com x menos 1, com y menos 3. Isso aqui é menos x mais 1, mais 5y menos 15. Então, isso aqui mais isso. Então, esse menos 15, o que a gente tem aqui? Colocando, limpando aqui, né?
O que é o nosso corte? É 15 menos 2 ln de 2 menos x mais 1 mais 5y menos 15. Então, esse 15 corta com esse 15. O que a gente tem? Isso aqui é igual a 5y menos x mais 1 menos 2 ln de 2. Então, eta tem que ser maior ou igual a essa quantidade, que é a primeira desigualdade que a gente obteve. Então, a segunda desigualdade, né, que agora tem a ver com a linearização da primeira restrição, repara, a última restrição, que é a restrição linear, a gente está mantendo ela idêntica aqui, né? Obviamente que não é necessário linearizar essa restrição, né? Então, a segunda restrição, o que é? 0 é menor ou igual a C1 de 1, 3, mais gradiente de C1 em 1, 3, por x menos 1, y menos 3. Então, quem que é esse gradiente de C1? Essa função C1, então, quanto que é? C1 de 1, 3. Quem que é a função C1? Exponencial de x sobre 2 menos meio de raiz de y menos 1. Exponencial, então, de meio, menos raiz de 3, menos 1. Então, essa é a parte constante aqui na aproximação. Quem que é o gradiente de C1? Nesse ponto, 1, 3, é 0,5 exponencial de meio e menos 1 quarto, 1 sobre raiz de 3. É esse aqui o vetor, né? Vezes, então, quem que é esse corte aqui? Exponencial 0,5 menos raiz de 3 menos 1 mais 0,5 exponencial de 0,5 vezes x menos 1 mais menos 1 quarto, 1 sobre raiz de 3, y menos 3, que é exatamente, né, o que está colocado aqui, ó. Essa parcela constante está aqui, menos mais isso daqui, e essa parcela raiz de 3 sobre 12 foi feita de que forma? Eu multipliquei por raiz de 3 em cima e embaixo, né? Então, raiz de 3 vezes 4 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3 sobre 12, menos raiz de 3 sobre 12, que equivale a esse termo aqui. Então, está aí o conjunto de cortes, o terceiro eu não vou escrever, não vou abreviar. Então, o primeiro problema de programação inteira que a gente vai resolver, né, ele vem da introdução dessas desigualdades de outer approximation, as 3 que nós geramos. Essa daqui é a própria restrição original, mais as restrições que garantem que x e y estão no conjunto x poliedral e a restrição de integralidade, esse é um problema de programação inteira. Resolvo esse problema. A solução ótima foi obtida para qual valor? Foi obtida para a componente contínua x 1,6138 e o vetor, a parcela inteira, que é o vetor, que é a grandeza y, igual a 1. Então, o ponto que esse problema de programação inteira nos forneceu como candidato, coloca em 1 a parcela inteira e o correspondente x aqui em 1,6138. Associado a esse par, eu tenho a função, né, o mínimo eta aqui, que é atingido, né, substituindo essa quantidade aqui, ó, 5 vezes 1 menos 1,6138 mais 1 menos 2,
Isso aqui não é ln de 2, né? Não, isso aqui é ln de 2, sim. Menos 2 é ln de 2, tá certo? Eu chego a essa cota aqui, ó, de 3, de eta igual a 3. Então, eu sei que o ótimo ele é maior ou igual a 3, que isso aqui nos fornece um limite inferior, né? Esse problema nos fornece um limite inferior. E do problema de programação não linear que a gente resolveu na iteração passada, que foi viabilizado com a escolha de y igual a 3, a gente chegou à conclusão que ele era menor ou igual a 13 e alguma coisa, né? Então, esse ponto agora, esse ponto aqui, ó, ele vai ser utilizado para formular um novo problema de programação não linear, que vai nos oferecer um outro ponto, eventualmente se for viável, ou, se não for viável, também vai oferecer um ponto a partir do qual a gente vai gerar novas desigualdades de linearização. Então, para essa escolha, né, de y igual a 1, o fato é que o problema de programação não linear resultante é inviável. Então, qual que é o problema que a gente resolve aqui? Uma variante do problema é aquele que a gente minimiza a norma 1, essa versão norma 1 do problema de viabilidade. Então, eu crio uma variável auxiliar beta1, beta2, beta3, né? Imponho que essas variáveis aqui sejam maiores ou iguais a zero, né? E se essa grandeza aqui, se essa soma for uma soma no ótimo maior que zero, esse problema é um atestado de que para essa escolha y1 não existe um x que torne viável esse problema, né? Então, nesse caso, a restrição C1 de x, C2 de x e C3 de x foi formulado para essa escolha de y1 igual a 1. Então, esse problema que foi resolvido, a otimalidade, e o que ele mostrou? Que o x, a parte contínua, que em conjunto com y igual a 1, que resulta na mínima violação para essa norma 1, é o ponto x igual a 0,98. Então, para esse ponto, a gente vai formular agora os cortes de viabilidade, né, os cortes de outer approximation, que vão cortar essa solução, que vão impedir que essa solução y igual a 1 seja novamente escolhida. Então, a gente vai linearizar C1 e C2 em torno desse ponto. Então, a gente vai resolver da mesma forma. A gente já tem os gradientes calculados. A gente vai calcular o valor de C1 para esse par de pontos, né? Para essa escolha de ponto. E vamos usar o gradiente também avaliado, das duas restrições avaliado nesse ponto. E chegamos à conclusão que esse é o corte, né? Esses são os dois cortes que a gente precisa introduzir. O corte da linearização. A linearização da função C3 de x, y menor ou igual a zero, a gente não precisa introduzir. Então, obviamente, agora esse ponto novo, né? Esse ponto que minimizou a violação, ele é introduzido no conjunto de pontos utilizados na aproximação poliedral. Então, esse conjunto de restrições aqui, ó, é introduzido num novo problema de programação linear inteira, que é esse segundo problema, né? Que inclui, então, essas novas, em adição às anteriores que a gente já havia formulado. Resolvemos esse problema. Obtemos o mínimo, né, com eta igual a 8,48. Então, isso daqui é um novo limite inferior. Ele antes era 3, agora o limite inferior, melhor limite conhecido, agora é o quê? 8. E a gente tinha um upper bound que era de 13, alguma coisa. Então, o nosso ótimo está nesse intervalo por enquanto. Essa solução desse problema de programação linear inteira mista, ela é alcançada para qual vetor? Para o vetor, a parte contínua igual a 1,12 e a parte inteira, né, xi, subíndice i na segunda iteração, ou o vetor y2, eu estou dizendo que é equalizando a notação aqui, y2 ou a parcela inteira do vetor x na segunda iteração é o ponto 2. Então, vou formular agora um problema de programação não linear usando o y igual a 2 para tentar encontrar um upper bound e gerar novos cortes. Ou, se for inviável,
eu vou gerar novos cortes também, cortes de viabilidade. Então, esse nosso problema de programação não linear, esse segundo, ele é obtido, né, substituindo y igual a 2, e ele é resolvido. O que a gente obtém aqui, ó, como solução ótima? O ponto, ele é viável, esse ponto é viável, a solução viável que ele nos fornece tem uma cota de 8,5453, então isso é um upper bound, a gente conseguiu viabilizar. Para qual valor de x? Para esse valor de x. Esse ponto, então, ele é utilizado para expandir o conjunto de pontos usados na aproximação poliedral, né? E como ele é uma solução que melhorou o nosso upper bound anterior, de 3, alguma coisa, a gente atualiza a melhor solução conhecida com ele. A gente vai fazer o que agora? Resolver a nova aproximação poliedral. Apenas para situar, o melhor lower bound que a gente tinha até então era de quanto? Era de 8,48. Está perto, mas não é ainda o mesmo valor. A gente estabeleceu um epsilon de 0, então a gente está bem perto, né? Formulando os novos cortes, né, a gente então vai obter um corte novo, né, de otimalidade, envolvendo eta, e dois cortes novos da linearização de C1 e de C2 em torno desse ponto aqui, ó. Então, resolvendo esse terceiro MIP, o que a gente obtém? A gente obtém uma solução que tem o y, a parcela inteira, exatamente igual a 2, o que a gente havia obtido lá no problema de programação não linear, né? E agora com um valor de x que corrige essa grandeza, né? E que dá exatamente a cota que a gente tinha de cota superior. Então, essa cota inferior aqui, esse eta de 8,5453, né? Esse eta de 8,5453, ele é exatamente o nosso upper bound. Isso aqui foi obtido para qual ponto? Qual que é o x estrela? 106,962, que é exatamente essa solução, né? Então, com isso, a gente provou a otimalidade, né? Otimalidade provada. A gente usou epsilon igual a 0, isso aqui é exatamente igual ao LB. Então, com isso, a gente conclui a execução desse exercício. Ele gastou 3 iterações, ele gerou todos os pontos possíveis, né? Ele começou com o y igual a 3, gerou um inviável y igual a 1, foi para o y igual a 2 e cravou a otimalidade. Se a gente voltar lá na geometria do problema, a gente já havia visto, né, que a solução ótima desse problema tem x igual a y, né, igual a 2 e x um pouquinho maior que 1. Né? Se a gente pegasse aquelas curvas de nível, eu havia discutido que as curvas de nível estão aqui, ó, né? As curvas de nível da função objetiva. Então, esse aqui é o ponto ótimo.